Após a Segunda Guerra Mundial, no qual nós estávamos inseridos num contexto de Guerra Fria, onde nós tivemos aquela grande disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, cada um dos países queriam mostrar fortaleza, poder, né? Conhecimentos, descobertas. Com isso, nós vamos ter as pesquisas que foram iniciadas também no fundo dos oceanos. Vimos já que durante esse período ocorreu muitas pesquisas em relação ao espaço e eles também decidiram investigar o fundo dos oceanos. E ali estava a peça-chave para fechar ali o quebra-cabeça que Wegener não conseguiu definir. Ao estudar o fundo dos oceanos, pessoal, foi encontrado uma cadeia montanhosa no fundo dos oceanos. O primeiro a ser estudado foi o Oceano Atlântico. Descobriu-se então uma dorsal meso-oceânica, ou também chamada de dorsal mesoatlântica, que seria ali uma cadeia montanhosa no fundo dos oceanos. E isso intrigou muito os cientistas, os pesquisadores. O que teria provocado aquela cadeia montanhosa ali no fundo do oceano? Qual foi a força? Qual seria ali o estímulo a ter criado? Essa dorsal mesoatlântica, gente, ela vai ter 48 mil quilômetros de comprimento, 1.000 quilômetros de largura e cerca de 2.300 metros de altitude. Nós vamos ter ela aqui, ó, do norte ao sul do Oceano Atlântico. Então, é uma cadeia montanhosa extensa. Então, ao investigar essa cadeia montanhosa, eles foram perceber que também tinha ocorrência de uma grande quantidade de vulcões, né, uma incidência de vulcões ao longo aí dessa cadeia. E descobriram que se tratava de uma fissura, de um fragmento. Nesse local ocorre justamente aí a separação de duas placas tectônicas. Os movimentos realizados pelas placas nós vamos ver em uma outra aula, na matéria que a gente vai falar sobre o movimento das placas. As costas oceânicas e continental e a parte superior do manto terrestre formam a litosfera. Logo abaixo dessa camada encontra-se a astenosfera, onde ocorrem os movimentos que arrastam a litosfera, provocando sua ruptura em placas, chamadas de tectônicas. Hoje se sabe que a litosfera é constituída de cerca de 12 grandes placas. Com esses estudos, então, a gente vai ver que a crosta terrestre, ela não é inteiriça. Vamos imaginar um ovo cozido, e aí você pega o ovo cozido e bate a casca dele sobre a superfície, fragmentando toda aquela casca. A casca do ovo, ela vai ficar presa ali à clara, que seria, no caso, o manto, né? Nós podemos comparar a estrutura do ovo com a estrutura da terra. A casca, que seria a menos espessa, seria então a crosta terrestre, a clara do ovo seria o manto e a gema o núcleo, justamente isso. Então a casca do ovo ela continua presa ao ovo mesmo se ela ficar fragmentada. Justamente isso que acontece com as placas tectônicas. Então, através da descoberta dessa dorsal mesoatlântica, definiu-se então, chegou-se então à teoria da tectônica de placas, ou a teoria das placas tectônicas, que elas realmente existem e elas realizam aí alguns movimentos. Esses movimentos eles são bem leves, bem vagarosos. Eles podem ser uma empurrando contra a outra, ou outra vez separando, ou até mesmo resvalando uma sobre a outra. E isso nós vamos ter uma sequência de consequências, né? Então aí só após cerca do final de 1960, início de 1970, que a teoria de Wegener realmente foi concluída, né? Chegando a essa conclusão. E aí esse movimento que as placas realizam também serviu de explicação para muitos questionamentos que os cientistas tinham. Por exemplo, sobre o que formavam as cadeias montanhosas, né? Era uma incógnita dos Andes, o Himalaia, as montanhas rochosas, o que teria formado?
E com isso, com essa teoria da tectônica de placas, a gente chega a essa conclusão. A gente consegue explicar o que formou essas cadeias montanhosas. Nós vamos ver também aí que ao longo desses encontros, desses limites, nós vamos ter uma grande ocorrência de sismos e uma grande ocorrência de vulcanismo. É bastante importante destacar, pessoal, que nós vamos ter diferentes tipos de rocha entre as bordas dos continentes e no fundo dos oceanos. Vamos pegar aí esse exemplo, né, da América e da África. Ao ocorrer a separação, nós vamos ter que no fundo dos oceanos rochas mais novas, mais recentes, porque o fundo dos oceanos eles estão sendo formados, né? Eles estão em um processo de formação, porque constantemente essas placas elas estão se separando, o material está sendo saído ali, resfriando e formando um tipo de rocha. Então, as rochas que estão no fundo dos oceanos vão ser rochas mais recentes, com cerca de 180 milhões de anos. Lembrando, gente, que dentro da escala geológica, 180 milhões de anos, 200 milhões de anos é algo recente, né? Uma ocorrência recente dentro dessa escala. Já as rochas que nós vamos encontrar na borda dos continentes, tanto aqui na América do Sul quanto na borda ali da África, elas vão ter formações de cerca de 3,9 bilhões de anos. Então são rochas mais antigas. É importante destacar também que as rochas oceânicas e as rochas continentais, elas vão ter diferentes espessuras. As rochas continentais elas serão mais espessas e as oceânicas serão aí menos espessas. Os tipos de minérios que se formam em cada uma delas também serão diferentes. As rochas continentais elas vão ser mais heterogêneas, mais diferenciadas, vão ter vários tipos, né? Uma grande diferenciação. Já as rochas oceânicas, nós vamos ter uma homogeneidade. Nós vamos ter como destaque aí a rocha magmática, que vai se formar ali, que é a saída do magma e o resfriamento dele ao entrar em contato com as águas do oceano. De acordo com os cientistas, então, nós vamos ter aquela diferente temperatura que se encontra no fundo, dentro aí do manto, né? Ela vai causar essa movimentação, que a gente já viu na aula passada. Então, nós vamos ter temperatura uma mais aquecida e outra menos aquecida dentro do manto, provocando aquele movimento bem lento que eu falei para vocês, que são as correntes de convecção. São justamente elas que vão carregar aí essas placas tectônicas e fazê-las movimentar, ok? Correntes de convecção. O ciclo de convecção começa com um desequilíbrio térmico entre a parte mais profunda e mais aquecida do núcleo e sua parte superior, menos aquecida da crosta. Devido a essa diferença térmica, as massas quentes e pastosas tendem a subir para a parte externa e menos aquecida do manto. Ao atingirem a parte superior, essas massas perdem calor e se tornam mais densas, formando uma corrente descendente em direção ao interior da Terra. Quando atingirem as partes mais profundas do manto, são novamente aquecidas e impulsionadas para cima, dando continuidade ao ciclo. Assim, nós temos as placas tectônicas que são arrastadas pela astenosfera através das correntes de convecção.
Próxima aula, estudaremos sobre os movimentos realizados pelas placas tectônicas.